Bom, eu quero compartilhar com vocês a respeito da bendita esperança. Essa escritura nós encontramos no Novo Testamento e ela é a base do meu compartilhar. Todavia, antes, eu quero dar uma notícia de valor singular e especial para mim. Saiu o meu primeiro livro, Evangelho Completo. Bendito seja o Senhor. Esse é um projeto de 20 anos de história com o Senhor. Eu participei no apoio a uma outra literatura, mas o Evangelho Completo é o meu primeiro livro, fruto de 20 anos, então andando com o Senhor, 17 anos servindo tempo integral. Recebi sempre muito incentivo do time do Jesuscope e hoje tenho o prazer de apresentar em primeira mão para vocês o livro Evangelho Completo. Ok? Eu trabalhei uma exposição do Evangelho naquilo que eu chamei de capítulos centrais da mensagem, ou seja, expus o Evangelho todo em 3 capítulos: o Evangelho da graça, como Deus salva, o Evangelho do reino, por que Deus salva, e o Evangelho eterno, o que Deus salva. Deus salva pela graça mediante a fé, Deus salva para restabelecer sua sábia soberania sobre a criação e para devolver ao homem salvo um lugar de autoridade, e Deus salva o homem a quem elegeu de antemão e a criação a qual edificou para a sua glória. Então essa é a proposta desse livro. Todavia, acrescido a essa carga teológica, eu correlacionei ou trouxe o Evangelho para o nosso tempo, a fim de mostrar como ele dialoga com as ideologias políticas e com as filosofias humanistas da pós-modernidade. Então o livro, ele está contendo 70% de teologia e 30% de política e filosofia, porque o Evangelho tem um anúncio singular, mas um aspecto que abrange cada área da nossa existência, e sobre cada aspecto da nossa existência ele tem algo a dizer. Então você pode adquirir, nós estamos lançando a pré-venda, e nós temos alguns mimos, assim por dizer, para a pré-venda do livro, ok? Você vai receber no chat, ok? Você vai receber o link no chat. O link é oevangelhocompleto.com.br. Tem até site agora o livro. Olha que coisa linda. O evangelhocompleto.com.br. E para quem adquirir na pré-venda, você vai ter acesso então a alguns mimos especiais, como eu disse. Primeiro, você vai ter prioridade na entrega e frete fixo. Olha, isso é uma coisa muito importante, falando de uma nação continental, num valor extremamente simbólico. Vai ter também acesso a um conteúdo exclusivo, uma videoaula comigo, falando a respeito de ideologias políticas, filosofias humanistas e o Evangelho, ok? Só para pré-venda, e as primeiras 1000 cópias, até quando durar, autografadas de próprio punho, amém? Foi pedido de muitas pessoas, então você pode acessar o link e adquirir o Evangelho Completo, ok? Que o Senhor possa usar essa ferramenta para a sua glória. Vamos lá, Tito, capítulo 2, versículo 11. Esse vai ser o nosso texto base. E como o meu compartilhar, como sempre, tem um conteúdo bem extenso e consistente, eu vou procurar não ler tantos textos das Escrituras, mas apenas fazer menção desses textos. Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Verso 13. Aguardando a bendita esperança, ou bem-aventurada esperança, e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras.
Então, quando nós tratamos a temática Maranata, ou usando o tema do meu compartilhar, a temática da bendita esperança, nós precisamos compreender que escatologia não é, assim por dizer, um assunto solto nas Escrituras. Ele está atrelado totalmente ao desenvolvimento de toda a obra de Deus. Então, você sabe, o termo escatologia significa doutrina ou estudo das últimas coisas, e escatologia, como esse texto nos mostra, está totalmente atrelado com outra doutrina bíblica, soteriologia, a doutrina da salvação. Quando Paulo fala a respeito da bendita esperança, ele começa dizendo que a graça de Deus há se manifestado de maneira salvífica. Então, o que nós percebemos aqui é que Paulo lista pelo menos, eu não quero encerrar o assunto, Paulo lista pelo menos 4 objetivos pelos quais a graça de Deus se há manifestado. Meu esforço e intuito e encargo nessa noite é falar desses 4 objetivos, dando uma ênfase maior nos 2 últimos. Então, eu quero que você me dê de presente a sua atenção, a fim de que possamos caminhar nesses temas. Então, para você que está anotando, o primeiro objetivo pelo qual a graça de Deus se manifesta, de acordo com esse texto, é revelar a vontade de Deus e os atributos do seu caráter, ok? A graça de Deus se manifesta para que a vontade dele seja conhecida entre os homens e o seu caráter revelado em todas as suas virtudes. Perfeito? Segunda razão ou objetivo pela qual a graça de Deus se manifestou salvadora é tendo em vista a salvação dos eleitos de Deus. Então a graça se manifesta para que aqueles a quem Deus elegeu de antemão sejam salvos, ok? Em tudo que salvação significa. Terceira razão, educar para a vida. A graça de Deus se manifesta educando-nos para uma vivência. E esse é o terceiro ponto, então, um dos que eu quero dar grande ênfase. E quarto, para produzir esperança. Ok? Então perceba que Paulo diz que nós aguardamos a bendita ou bem-aventurada esperança por causa da manifestação da graça salvífica de Deus. E isso dá um sentido, dá uma linha de tempo para toda a intervenção divina na história. Então, como eu disse, eu quero focar mais nos 2 últimos pontos, mas vamos passar um tanto brevemente por esses 2 primeiros pontos, porque sem dúvida são de suma importância e nós temos trabalhado em tantas oportunidades esses temas a respeito da soteriologia, mas aqui eu quero me focar no aspecto escatológico da manifestação da graça de Deus. Então, dentre os 4 objetivos, o primeiro é revelar a vontade de Deus e os atributos do seu caráter. O que precisamos entender? Ouçam isso, a graça não é uma manifestação tardia de Deus a fim de salvar os homens de suas calamidades, ok? A graça na realidade é algo que se manifesta para revelar os atributos inalteráveis do caráter de Deus e a sua vontade, e essa manifestação se dá no espaço-tempo, é o que Paulo está dizendo, ok? Quando nós olhamos para as Escrituras, há 2 motivos centrais pelos quais Deus intervém na história. Qual? A glória do seu nome, ok? E sua graça para conosco. São as justificativas bíblicas para a intervenção divina na história. Eu vou repetir, a glória ao seu nome e sua graça para conosco são as justificativas bíblicas para a intervenção divina na história. Por que Deus intervém na história? Porque Ele ama o seu nome. E se nós fôssemos nos atentar, há dezenas de versículos nas Escrituras falando a respeito do amor que Deus tem pelo seu próprio nome.
Então deixa eu te falar uma coisa, porque falar de Maranata é falar de evangelho completo, amém? Falar de o evangelho todo. Nós precisamos entender algo: o evangelho não é o seu testemunho pessoal, embora isso seja uma boa coisa. O evangelho não é a respeito de Deus intervir para nos salvar de nossas calamidades, embora isso seja parte do evangelho. O evangelho é um anúncio a respeito da revelação que Deus faz de si mesmo através do seu Filho, Cristo Jesus. O evangelho é sobre Jesus e não é sobre você. Não é sobre mim, ele é sobre Cristo. O conteúdo do evangelho é Cristo, que é a revelação, é a graça tangível, é a graça que encarnou, é o Deus em carne, ok? Então, esse evangelho humanista, ele é esvaziado de poder e carente de significado. Então, nós precisamos compreender esse desdobramento, ok? Qual é então, se a manifestação da graça salvífica tem como primeiro objetivo revelar a vontade de Deus e os atributos do seu caráter, qual é a vontade de Deus? Isso é tão maravilhoso que o que Deus faz revela quem Ele é. A vontade de Deus revela quem Ele é. Por quê? A vontade de Deus é edificar uma família. Logo, nós conhecemos Deus em essência na sua vontade revelada. Ele é Pai. Desde toda a eternidade, Ele é Pai. E nós precisamos compreender que a narrativa bíblica vai trabalhar toda essa ideia. Então, quando as Escrituras dizem, por exemplo, em Filipenses capítulo 2, verso 5 em diante, que Cristo, subsistindo na forma de Deus, não usurpou ser como Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, Ele estava submetendo-se à vontade do Pai. Qual era a vontade do Pai? Ter um ser humano criado à sua imagem. Ele está edificando uma família e Cristo passa a ser a semente, o primogênito de Deus para a construção dessa família. Então Cristo submete-se à vontade do Pai. Qual? Ter uma família. Quando nós olhamos para a Escritura, nós percebemos o seguinte, para lembrar um pouquinho do nosso amado pastor Paulo Borges, quando eu estruturei essa frase, mas sem dúvida sobre a influência dele. Deus criou um onde, céus e terra, para formar um quem? Uma pessoa, homem e mulher. Isso é muito Paulo Borges, né? E ele carinhosamente diria assim, até um frango entende isso, irmão. Então Deus criou um onde, céus e terra, para formar um quem? Pessoa, homem e mulher. Então nós percebemos que a vontade de Deus e os atributos do seu caráter são o primeiro objetivo da manifestação da graça salvífica. Deus manifesta a sua graça para revelar seu caráter paterno e seu intento em construir uma família por intermédio do seu Filho. Amém? Então, seguindo adiante, o segundo ponto que eu levantei aqui, para que a graça de Deus se manifeste, é salvar os seus eleitos. Então, a graça de Deus se manifesta para revelar sua vontade, os atributos do seu caráter. 2, para que os seus eleitos sejam salvos. Então nós vamos perceber que o texto vai nos explicar isso. Uma pergunta óbvia, mas pertinente e importante. Qual? Por que precisamos de salvação? Porque o ponto central do que eu quero compartilhar aqui é porque o Evangelho e a vinda de Cristo é uma esperança bendita. E uma das principais razões é porque precisamos de salvação. Mas alguns parecem ter esquecido que necessitamos de um Salvador. Então a resposta bíblica para a pergunta é Romanos 3,23, porque todos pecaram. E esse todos inclui você, inclui a mim, e destituídos estão da glória de Deus. Parece óbvio, mas você vai perceber ao longo do meu repartir aqui, que nós temos perdido a base da doutrina soteriológica em troca de uma exposição humanista do Evangelho, que centraliza a mensagem no homem. E esse Evangelho é ineficaz.
Esse é outro evangelho. Vou dizer de antemão, de spoiler, já o que eu quero compartilhar um pouquinho mais para frente. É impossível acrescentarmos qualquer fragmento humanista ao evangelho sem que percamos o evangelho por completo. Então nós chegamos no seguinte ponto. Agora eu quero que você escute isso, preste atenção para a gente poder caminhar. O ponto é que o homem sem Cristo, ele está morto em delitos e ofensas, ele tem livre agência, ou seja, ele é responsável por todos os seus atos e Deus não o manipula, ele vai prestar conta de todos os seus atos. Todavia, ele não pode fazer a vontade de Deus, porque sua carne é contrária à vontade de Deus. Então só há uma maneira de que esse homem, morto em delitos e ofensas, faça a vontade de Deus. Qual? Se Deus sozinho, sem a ajuda dele, salvá-lo. Por isso nós dizemos que o evangelho é uma boa notícia a respeito de como Deus salva em Cristo, e não um bom conselho sobre o que precisamos fazer para sermos salvos. Então, agora, eu vou começar a pregar. Aleluia? Glória a Deus. Terminada a introdução, eu vou começar a pregar. Olha a sua Bíblia de novo e veja o versículo 12 de Tito 2. Tito, capítulo 2, verso 12. Então, a graça se manifesta salvadora. E o verso 12 diz assim: ensinando-nos que... Então escutem, e aqui é o ponto onde eu abro a temática escatológica de maneira mais intencional. A graça de Deus se manifesta salvadora, nos educando para a vida. Eu vou dizer uma frase e repeti-la algumas vezes. Qual? O estilo de vida do fim dos tempos não é o estilo de vida do fim do mundo. A graça se manifesta educando-nos para a vida. A pergunta a ser levantada é: por que me parece que grande parte dos cristãos não sabe viver? Então, nós precisamos ter em mente que o próprio texto de Paulo, ele vai falar então no versículo 13 que nós aguardamos, a graça se manifesta educando-nos para a vida na presente era. Já vamos chegar lá. Então nós aguardamos a bendita esperança, que é o aparecimento glorioso de Jesus Cristo, porque Ele se entregou para ter um povo exclusivamente seu. O texto diz especialmente seu. Ouça uma coisa, um grande tangedor de Deus que morreu no ano de 1982, chamado Keith Gordon Green, ele certa feita disse que Cristo ou é Senhor de tudo em sua vida, ou não é Senhor de nada. Ele se entregou para remir um povo especialmente, exclusivamente seu. Não há nenhum centímetro da existência humana sobre a qual Cristo não clame: it's my, é meu. Quem disse isso foi Abraham Kuyper. A salvação é integral. Então, qual é o ponto? Quando nós lidamos com escatologia, lidamos com dois fantasmas da pós-modernidade. Qual? Fatalismo ou triunfalismo? Algumas pessoas entendem que o estilo de vida do fim dos tempos é o estilo de vida do fim do mundo. Traduz: cara, eu quero só chapar. Que o mundo vai acabar mesmo, cara. Eu quero Jesus, cara. E querer Jesus é o quê? Jesus é a oferta graciosa de Deus. Mas essa graça manifesta-se para nos educar a viver. A vida ordinária, Paulo diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31.
E quando falamos sobre fim dos tempos, uma geração passional, platônica diz: isso, vamos nos trancar e chapar e queimar e fritar, e o que mais? E fritar mais um pouquinho. Irresponsáveis com suas famílias, desonram pai e mãe, abandonam seus filhos, são empregados terríveis, não preocupam-se com suas cidades e nações. Dizem: a política não é de Deus, tudo vai acabar, não adianta votar. Querido, a graça se manifesta para te ensinar a viver. Viver neste mundo, mas não para este mundo. Porque o mundo, ordem criada, pertence ao Senhor. Mas o mundo, era presente, está debaixo do juízo e condenação iminente de Deus. Quem está comigo, diga assim. Então, eu tenho ficado chocado, porque as pessoas não estão compreendendo que a graça nos educa a viver. Ouça, a igreja é um referencial de espiritualidade, não de religiosidade. E a plenitude do espiritual é ser humano no padrão divino. E se você está em dúvida sobre, dá uma dica sobre ser humano no padrão divino, leia Efésios 5 e 6. Todas as vezes que eu ensino sobre Efésios, que eu leio sobre a carta, eu fico chocado, porque é a mais mística de todas as epístolas de Paulo. Aleluia! E ele fala de lugares celestiais, Arthur, heavenly places. Ele fala de um mistério de Cristo. Ele fala sobre o eterno propósito de Deus. Ele usa termos que não usa em quase nenhuma das suas epístolas, mas quando ele vem para concluir qual é o efeito da mensagem, ele não diz: então sejam alienados, não se importem com as suas famílias, desonrem suas esposas, abandonem seus filhos, desrespeitem seus pais, deixem as cidades de vocês acabarem em caos. Não, ele diz: então marido, ame a sua esposa. Esposa, honre seu marido. Pai, crie o seu filho no temor do Senhor. Filhos, honrem seus pais. Empregados, trabalhem direitinho. Porque o estilo de vida do fim dos tempos não é o estilo de vida do fim do mundo. Por isso o número de evangélicos cresce, mas não há impacto. Porque o evangelho do nosso tempo é um evangelho incompleto, fracionado, fragmentado, adaptado, humanista, antropocêntrico. É um outro evangelho. Mas o Evangelho diz que a graça se manifestou para revelar a vontade de Deus, os atributos do seu caráter, para salvar os seus eleitos e para nos educar para viver. Fazer tudo com beleza, com zelo, com amor. Colossenses 3:23. Façam todas as coisas como ao Senhor e não aos homens. Todas as coisas, quer dizer, coma como ao Senhor, trabalhe como quem trabalha para o Senhor, veja filmes como quem vê filmes para o Senhor, vá ao cinema como quem vai ao cinema para o Senhor. Desfrute da boa criação de Deus dentro do padrão. Então, repito, a igreja é um referencial de espiritualidade, não de religiosidade, não de alienação. E a plenitude do espiritual é ser humano no padrão divino. Isso é a graça encarnada, Jesus Cristo. Ele é o padrão exigido e não o modelo sugerido, né? E volto a dizer, por isso a graça se manifesta e o Espírito nos é dado, àqueles a quem Deus elege, para que sejamos sua família. Amém, gente? Preste atenção para a gente ir caminhando para frente. Quando o Senhor fala que nós somos o sal da terra, em Mateus capítulo 5, verso 13,
precisamos entender duas coisas. Primeiro, é uma descrição do caráter do cristão. Você sabe que o sal exerce suas virtudes essencialmente porque é diferente do material onde é aplicado. É por isso que o sal exerce suas principais virtudes, porque ele é essencialmente diferente do material onde é aplicado. Amém? Esse é o tipo de gente no fim dos tempos, que é essencialmente diferente do material onde está sendo aplicado. Agora, sermos sal da terra não implica só uma descrição do caráter distinto dos discípulos de Cristo, implica também uma descrição da era, do mundo presente. Por quê? Qual é uma das principais funções do sal? Deter a decomposição. Então, por que há discípulos de Jesus no mundo? Porque eles retardam o apodrecimento. Mas quando eles se alienam e dizem, o mundo está mal, vamos chapar, e lá fora, está ruim, E aí quem vai retardar o apodrecimento? Quem vai deter a decomposição? A mensagem alienada, não comprometida, não faz sentido, não dialoga. Tempos de reforma protestante, Martim Lutero, cara, monge, retirado, chicoteando-se para ser santo e digno, lendo diariamente as escrituras dos manuscritos mais originais que haviam. Não deu certo, casou, alinhou. Ele disse, 1 ano de casamento me santificou mais do que 10 de monastério. Quem concorda com ele? Por quê? Porque Deus criou um onde? Céus e terra. Para formar um quem? Pessoa, uma relação. Graça que educa para viver. Cara, aí os cristãos se tornam o sabor da existência, Douglas Rival. E tem uma coisa, cara, escute, dá spoiler do livro Evangelho Completo. Escute, o Evangelho é de aspecto singular, é o anúncio de algo que aconteceu. Cristo venceu, amém? Mas é de abrangência plural. Ele abrange toda a existência e sobre cada aspecto dela tem algo a dizer. Então o Evangelho tem algo a dizer sobre a política? Claro! Então me diga, Leandro, qual é a posição cristã na política? Conservadora ou progressista? Nenhuma delas. É isentão? Não, é cristão mesmo. E aí tem que mergulhar nas escrituras, porque o estilo de vida do fim dos tempos não é o estilo de vida do fim do mundo. O Evangelho, ele não cabe em ideologias humanas. Sabe o que nós precisamos fazer? Libertar o Evangelho das algemas humanistas. Foi isso que os reformadores fizeram. E cara, olha só, você lembra essa história? Vários relatos sobre a reforma impactou tanto o dualismo que havia na época, que alguém disse a Lutero, se você soubesse que Cristo voltaria amanhã, o que você faria? O que ele disse? Me trancaria e oraria e jejuaria e não comeria nada para ser salvo. Sim? Não, ele disse, eu plantaria uma árvore. Aí o povo que é muito raso, cabeçudo, oriudo e não lê Bíblia, pensa, ele está dizendo que não precisa jejuar. É difícil, irmão? Aí minha vida fica difícil. É porque nós não entendemos o devido lugar de cada coisa, porque não temos o Evangelho que é completo. Lutero disse, se eu soubesse que Jesus voltava amanhã, eu ia plantar uma macieira. Por quê? Porque todas as atitudes ordinárias são santas e honram a Deus, Ele vai restaurar todas as coisas. Quem está me entendendo? E aí diz que um sapateiro chegou a Lutero e disse, mas e agora?
Eu, sapateiro, como posso viver para a glória de Deus, aguardar a bendita esperança? O que eu devo fazer? Porque a igreja medieval dizia que apenas havia um ambiente sagrado, o ambiente da igreja, o serviço sagrado, o serviço sacerdotal, e o resto não era leigo ou secular. Mas agora eu estou entendendo que tudo existe para a glória de Deus. O que eu faço, Lutero? Como eu vivo para a glória de Deus? Como a graça me educa a viver? Eu, um sapateiro, Lutero disse, simples, faço o melhor sapato e vendo a preço justo. Lutero não diz para ele: abra uma igreja dos sapateiros, cara. A igreja dos caras que usam sapato. Porque tudo é tribal, tudo é fragmentado no nosso meio. Quem está me entendendo, diga sim. Então nós precisamos compreender que a graça nos educa para a vida. Então, repito, sermos sal da terra fala do caráter distinto que temos em meio a essa era, e também revela que há uma única maneira de vermos o mundo era, não o mundo criação, não cosmos, aion, em estado de apodrecimento. Mas, pelos cristãos estarem aqui, a beleza, a virtude, a esperança, a educação, a gentileza ainda. Por quê? Porque vós sois o sal da terra, e vocês retardam o apodrecimento. Nós precisamos olhar para a Escritura como um todo. Assim, de acordo com a cosmovisão bíblica, a única forma de vermos a era presente é em estado de apodrecimento, em direta antítese ao triunfalismo cristão e à doutrina iluminista de progresso, que afirmam que o mundo está melhorando. No ano passado eu falei sobre o espírito dessa época, quem lembra? Aqui eu continuo, que eu não terminei de falar lá, para a gente concluir. É sempre assim, diz os copos para mim, eu levo 3 anos para pregar uma mensagem. Assista nos próximos episódios, a 3ª temporada dessa mensagem. Então, gente, olha só, o mundo era presente, a ordem deste tempo está apodrecendo, não está melhorando. Não choquem-se, não fiquem pasmos, é o que as Escrituras dizem. Sabe o que você deveria ficar pasmo? Em você não cooperar para deter o apodrecimento. Que está podre, nós sabemos, e eu te digo, de mim mesmo, nada é tão ruim que não possa piorar. Agora, isso é fatalismo? Não, calma. Mas também não é triunfalismo. Querido, a igreja não vai estabelecer o reino, a igreja não vai redimir a cultura, a igreja não vai redimir as artes, a igreja não vai dominar áreas de influência. Não, a igreja não foi levantada para isso, essa é a função de Cristo, Ele é o único Redentor. Deixa eu te falar rapidamente, redenção não é uma coisa que regride, traduz, uma vez que Deus salva alguém, essa obra está consumada. Por isso nós vemos intervenções divinas apontando para o futuro daquilo que será, mas essas intervenções não permanecem. Nós podemos olhar para a história e vemos avivamentos incríveis, sim ou não? Vai olhar como estão esses países agora. Quem já entrou nessa crise? Por favor, eu já. Você lê a história dos avivamentos, você lê e você olha lá para a nação onde rolou o mover de Deus, você diz, credo, ficou pior. Sabe por quê? Porque não é redenção. É influência, é boas obras, é a atuação cristã que deixou um testemunho na história para a glória de Deus e para o bem daquela região, ok? Mas a natureza do homem é sempre contrária a Deus. Então o mundo continua apodrecendo. Quando você olha para a reforma, para o movimento posterior à reforma de Abraham Kuyper na Holanda, coisas incríveis, universidades, cara, transformação na área política, lindo, poderoso. Vai lá em Amsterdã agora. Redenção não regride, por isso que redenção será plena na vinda de Cristo. Mas quando eu digo redenção não regride, tem uma notícia maravilhosa para você que já foi redimido. Amém?
Espero que você entenda a bênção. Olha, a Val pegou ali, baixou ali um manto na Val agora. Qual é o estilo de vida do fim dos tempos? Em prol do mundo, contra o mundo. Em prol do mundo, ordem criada. Contra o mundo, era presente. Ora, nós estamos nos posicionando enfaticamente contra algo, quando isso está dentro da manifestação do Espírito dessa época. E ora, nós estamos afirmando algo, quando isso não é uma antítese ao Evangelho. Eu estou lendo a autobiografia de Martin Luther King Jr. Meu Jesus, que livraço. I have a dream. Eu acho até que eu vou fazer alguma coisa especial no mundo depois de ler esse livro. É muito incrível. E uma das coisas que eu tenho refletido é exatamente como havia um engajamento tão posicionado na causa de justiça contra o racismo, em cima da base da não violência. E quando ele narra a história dos atentados que ele vivia, Douglas Duval, jogavam bombas na casa dele, ele registra as orações: Senhor, eu estou nutrindo amargura sobre as pessoas que jogaram uma bomba na minha casa e quase mataram minha bebê e minha esposa. Eu estou pecando contra você e contra eles. Por favor, limpa o meu coração. E aí a gente quer fazer alguma coisa legal no mundo, com essa vidinha meia boca. Então eu estou em prol do mundo e contra o mundo, eu sou indiscernível. Quem está me entendendo? Eu lembro que ele registra que no começo da caminhada dele cristã, de família cristã, ele ficava meio confuso e chateado com a exacerbação da espiritualidade. E ele registrou e disse o seguinte numa ocasião, ele disse: se os cristãos tivessem tanta religião na sua alma, quanto tem na palma da mão e nos pés, nós transformaríamos o mundo. Nós mudaríamos o mundo, perdão. Se houvesse tanta religião na nossa alma, quando tem nas pernas, no pé e na palma da mão, aleluia, aleluia, o mundo seria transformado? Incrível! Um mártir moderno, cara. E eu, escrevendo o livro e lendo a autobiografia dele, eu usei algumas ocasiões para estimular a justiça. E ouvindo uma canção de Jason Upton, onde ele fala: Martin, você não está sozinho. E ele registra uma história que o Martin fala no livro, quando um dia ele recebeu um telefonema e a pessoa do outro lado disse: olha cara, você vai morrer, você para com isso, que eu vou matar você e sua família. E ele disse que então naquele dia ele não conseguiu dormir, e ele desceu à cozinha, e ele disse que sentou na cozinha e disse: pai, eu nunca senti medo, mas hoje eu estou com medo. Ele disse: eu não queria sentir medo dessas ameaças, mas eu estou com medo. Foi pouco antes de ele morrer. E ele disse: então eu ouvi uma voz audível dizer: Martin, você não está sozinho. Em prol do mundo, contra o mundo. A graça que nos educa para viver e que produz esperança. Então, para chegarmos na nossa conclusão em reta final, a gente vai precisar de contextualização. Isso é estilo de vida do fim dos tempos, não estilo de vida do fim do mundo. Contextualizar o Evangelho não é atualizá-lo, não é adaptá-lo, por favor, é contextualizá-lo, é traduzir ele. É falar na língua dos homens. Lembra que Paulo diz: quem fala em outras línguas fala Deus, é mistério, cara. Terra. Amém, que bom. Mas quem profetiza fala na língua dos homens. E Paulo diz: eu prefiro falar na língua dos homens. Qual é o grande milagre de Pentecostes? É que as pessoas entendiam as grandezas de Deus na sua própria língua. Eles ficam maravilhados. Mas a nossa mensagem Maranata não faz sentido, Doug. As pessoas não entendem. Porque Maranata, vamos se trancar, o quê? Jesus está vindo, o que a gente faz? Se esconde?
Não se acende uma candeia para colocá-lo debaixo da mesa. Se cremos, e cremos que o glorioso dia do Senhor se aproxima, então saiamos ao seu encontro. Coisas simples que eu estou tentando praticar: caminhar na minha cidade. Vou chegar lá, porque o estilo de vida americano, o American Dream, o sonho da classe média, está neutralizando uma geração toda. E muitas vezes nós só estamos nos nossos carros com ar-condicionado, vidro fechado e um mundo que se exploda. Então estou caminhando e estou tentando entender um pouco as pessoas. Essa semana eu estava falando para a Fran, eu estava caminhando no centro da minha cidade. E assim, eu senti um desejo de falar com as pessoas. Eu parei no cara que estava vendendo uns tênis lá. Era Nike, não era Nike. Um calçadão. Era Nike. A vírgula era para o outro lado. E eu comecei a ouvi-lo, comecei a compartilhar com ele. E aí depois abriu uma franquia de café lá, de Curitiba. Coffee to Go. E eu comecei a conversar com o casal. E eu comecei a abençoá-los, e eu ainda não preguei o evangelho para eles. E não me julguem, eu não disse nada. Eu só falei: que bom que vocês estão aqui, agora a gente pode passar e pegar um cafezinho rapidinho. Poxa, parabéns pelo trabalho, que legal, que Deus abençoe vocês. E eles: pois é, a gente está fazendo isso, e tal, e peguei um pastelzinho de Belém, entendeu? Que eu já estou introduzindo, pastel de Belém. Que depois eu vou falar do pão de Belém, entendeu? Pegando o mistério aí, pegou aí? Um pastelzinho de Belém, pá. Que ela disse: aquele pastel de Belém, então tem o pão de Belém. A casa do pão. Mas é tão gostoso ser gente. E eu não estou desesperado para pregar o evangelho para eles. Embora eu vá, não confunda. Mas eu creio na soberania de Deus. Eu quero primeiro que eles vejam que eu sou uma pessoa normal e não um maluco. E aí eu sei que o Senhor vai me introduzir, eu vou apresentar o evangelho para eles. Eu não estou negligenciando isso. Eu estou vivendo a vida normal, sendo um bom anfitrião. Eles vieram do interior do Paraná, estou recebendo eles bem, estou investindo no negócio deles. Eu quero que eles vejam em mim um cara distinto. Eu quero ser uma pessoa notável. Eu quero ser uma pessoa notável. Eu não quero ser admirado, mas eu quero ser notável. Eu quero passar pela vida das pessoas e ser notável, por causa que Cristo em mim é a esperança da glória. Amém? Então, para a gente concluir, o evangelho não tem por objetivo promover melhoria de vida. Ele tem por objetivo promover sentido para a vida. O evangelho não é uma boa notícia porque ele garante sucesso em todos os nossos empreendimentos, em todas as nossas relações. O evangelho é uma boa notícia porque mesmo quando fracassamos, há esperança. O dia do Senhor vem, e o estilo de vida do fim dos tempos não é o estilo de vida desengajado do fim do mundo. É viver de maneira notável. E que o Senhor nos dê o privilégio de nos envolvermos com o que Ele está fazendo no resgate do Evangelho completo, do Evangelho todo, enquanto clamamos Maranata e vivemos de maneira que faça sentido. E não de maneira nihilista, fatalista ou triunfalista irracional, mas de maneira cristã, de maneira evangélica, em tudo que o termo na sua condição original significa. Gente espiritual que sabe viver para a glória de Deus, com a santa esperança que quer as coisas estejam bem,
quer não estejam bem, Cristo virá para redimir todas as coisas, e por isso eu não me isolo, eu me envolvo com o mundo, ora em prol do mundo, ora contra o mundo, para a glória de Deus. Se em prol do mundo, para a glória de Deus, se contra o mundo, para a glória de Deus. E essa boa nova vai fazer sentido, porque vai ser encarnada e não apenas verbalizada. Que o Senhor tenha misericórdia do seu povo e devolva a sua palavra no seu lugar de absoluto. Amém? Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite tão especial, por esse tempo tão singular aqui. Obrigado por tudo aquilo que você está fazendo nesse dia singular, e que o seu evangelho seja internalizado em nós, que o seu Espírito nos desafie a viver de maneira notável. Oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos. Obrigado, irmão.